aos olhos de quem vê. O cardeal Dominique estava diante do imperador em seus aposentos privados. Este sínodo deve ser cancelado, ele disse. Os olhos de Jirkniv se estreitaram, ele não estava acostumado a receber ordens de ninguém além de Ains, e descobriu que não gostava nem um pouco disso. Deve, é uma palavra não usada com imperadores. Ele disse bruscamente. E agora? Respondeu Dominique. Mesmo se eu quisesse, e não quero, é um assunto do templo, fale com eles. Jirkniv disse enquanto descansava a cabeça em um punho fechado. O olhar de Dominique se tornou sombrio e taciturno. Tentei. Mas eles são teimosos. Porque eles viram o que você não viu. O imperador Jirkniv disse categoricamente. Todos sabemos do massacre nas planícies de Katzi. Dominique disse bruscamente. Não é isso que quero dizer. É muito pior para o seu argumento do que você pode imaginar. Disse Jirkniv. O que você quer dizer? Dominique perguntou em voz grave, a cor já se esvaindo de seu rosto. Levei os líderes do templo do império comigo para a casa do rei feiticeiro. Ele disse. E ele os torturou. Ele quebrou o testamento. Dominique disse com expectativa. Pior. Disse Jirkniv. Ele os convenceu, ele os conquistou, ele mostrou a eles não apenas seu poder para acabar com a vida, mas para salvá-la, para construir grandes coisas, ele demonstrou a capacidade de dar à humanidade, a era de ouro da existência, que vocês na teocracia Slane só foram capazes de prometer nos últimos 100 anos. Ele é capaz de fazer o que você não pode, e não exige que inúmeras pessoas sofram ao longo do caminho para obtê-lo. A expressão pálida de Dominique não desapareceu. Diga-me, Dominique, você acha que eu sou um tolo incompetente e covarde? Jirkniv perguntou. Dominique suspirou com exasperação. Com toda a honestidade, não. Eu não. Eu sou do tipo que joga fora meu pessoal, como se fosse lixo. Jirkniv perguntou mais. Não. Dominique disse categoricamente, não gostando do rumo dessa conversa. Então confie em mim quando digo que não tomei a decisão de me tornar um vassalo levianamente. É verdade que fui superado politicamente, isso não me deixou opções na época, e procurei uma saída depois do fato, mas a verdade é que o Império está melhor do que nunca. Se ele nos queria mortos, ele poderia fazer isso. Ele não matou ninguém que não estivesse diretamente em seu caminho, e não quisesse sair dele. Não vou interferir no desejo do templo de formar um sínodo para responder a questões teológicas só porque vocês, da teocracia Slane, estão convencidos de que isso é algum tipo de golpe longo. Além disso, é melhor que isso aconteça de forma organizada do que de forma caótica. Jirkniv disse suavemente, com alguma simpatia em sua voz. Diga-me, Dominique, como estão indo suas operações de inteligência no Reino Sagrado? Jirkniv perguntou, já sabendo a resposta. Você está perguntando porque já sabe, não é? Dominique perguntou bruscamente. Exatamente. Jirkniv respondeu. Eu sei que todo o seu aparato na capital foi completamente desmantelado há cerca de 3 meses. Isso provavelmente significa que você não sabe muito sobre o que aconteceu desde então. Dominique passou de pálido a branco fantasmagórico. O que? Recebemos apenas notícias fragmentárias de viajantes. Que Prarte chegou à fé da justiça negra, assim como sacerdotes e paladinos sobreviventes de lá, que alguns deles começaram a vagar pelas estradas para servir ao povo, mas por pior que seja, acho que você quer dizer outra coisa. Suponho que seja inofensivo dizer isso a você. A ex-comandante dos paladinos se tornou uma traidora, depois que ela escapou da capital, ela desapareceu por um tempo, e então começou a invadir e exterminar aldeias ao longo do caminho ao sul de Prarte. Ela tem como alvo os convertidos da justiça negra. Não sei o que fizeram para que ela chegasse tão longe, mas se esse era o seu objetivo, funcionou como um encanto. Se nada for feito, ela vai começar uma guerra santa. Você acha que pode vencer? Jirkniv perguntou. Dominique parecia horrorizado e zangado, ao mesmo tempo. Sacrificar camponeses pelo bem maior era aceitável, mas com remédios fazendo o papel de um navio, sem leme, enlouquecendo em uma tempestade, era como uma variável que ele não podia controlar. Isso era uma complicação. Estamos a salvo de seu terrível feitiço pelos próximos anos, pelo menos. Disse Dominique. E os outros? Jirkniv perguntou. Que, outros? Dominique perguntou suavemente. O rei feiticeiro mencionou que ele tem meia dúzia de feitiços de capacidade destrutiva semelhante que ele pode usar enquanto isso. O que você vai fazer sobre isso? Jirkniv perguntou.
O primeiro instinto de Dominique foi negar, e ele abriu a boca para fazê-lo, depois fechou-a e tornou a abri-la, desesperado para negar o que acabará de ouvir, desesperado para dizer que era impossível, desesperado para dizer que não podia. Mas para aquele monstro, o que significa a palavra limite? Ele não podia dizer que era impossível, não importa o quanto ele quisesse. Em vez disso, ele disse simplesmente: merda. Sim, disse Jirkniv. E foi exatamente nisso que você se intrometeu, e não permitirei que isso seja arrastado para o Império. Se você decidir fazer do Reino Sagrado um campo de batalha em uma guerra por procuração contra o Rei Feiticeiro, não espere que eu jogue fora a vida de meu povo por causa disso. Não sei o que o futuro reserva, mas tenho certeza de que uma maneira de garantir que não tenhamos um futuro é atrapalhar as ambições do Rei Feiticeiro. Não jogue fora as suas vidas, ou as vidas de seu povo, por causa de dogmas. Só a fé importa, Dominique disse asperamente. De que adianta uma fé, que apenas custa a vida das pessoas, e não lhes traz nada? Jirkniv perguntou. Os deuses responderão a isso. Dominique disse, sua voz mantendo sua dureza. Então pergunte a Enzo ou a Algon, ele é a coisa mais próxima disso neste mundo. Jirkniv disse cansado. Blasfêmia, disse Dominique. Se os 4 ou 6 se preocupam com isso, deixe que eles mesmos me digam. Jirkniv disse, é meu trabalho cuidar da felicidade do meu povo, não da dos deuses, então qual deles eu devo colocar em primeiro lugar, é uma escolha fácil para mim. Dominique resmungou asperamente, você vai sofrer ao lado dessa papa Neia por isso. Ele disse. Jirkniv riu. Ela derrotou e capturou Remédios Custódio, seus guerreiros da Justiça Negra foram treinados pelos invencíveis guardiões de Ainz ou Algon, e estão equipados com armas e armaduras que quase rivalizam com o equipamento divino de suas melhores escrituras, e agora existem centenas e centenas deles. Há algumas semanas, tentei imaginar o que aconteceria se um de seus gordos inquisidores tentasse prendê-la por heresia, e tentei imaginar qual seria o resultado entre suas escrituras e as centenas, e sem dúvida em breve milhares, das elites da Justiça Negra, e honestamente, eu ri do primeiro cenário, e não conseguia nem imaginar o resultado do segundo. Suas escrituras deveriam ser o pináculo da humanidade, mas agora todos os aventureiros de guildas, e o misterioso treinamento, que o Rei Feiticeiro deu às elites da Justiça Negra, bem, apenas nestes últimos anos, suas elites agora são um mero espinho a ser cortado, mesmo que você ganhe uma única batalha, você estaria arruinado por perdas, e incapaz de lutar uma segunda, e isso assumindo que o Rei Feiticeiro não envia apoio próprio, caso em que ele passará por cima de você como os cascos de um cavalo pisam na grama sem nem perceber. Os deuses nos darão a vitória. Dominique disse com determinação. Sua crença nisso só vai dar muito trabalho para os coveiros. Jirkniv respondeu. Terminamos aqui, volte para a teocracia Slane, diga aos outros cardeais que não temos intenção de obstruir os templos, e não temos intenção de nos rebelar contra o Rei Feiticeiro. A única coisa que posso fazer por você é prometer que, quando suas terras começarem a ser invadidas, aceitarei seus refugiados camponeses no Império. Dominique não expressou sua gratidão ao sair. Jirkniv não o culpou. Na Guilda dos Aventureiros de Irrantel, 4 meses após a fundação da Justiça Negra, Pluton Ainzash parecia feliz, enquanto seus olhos varriam os campos de treinamento, os enormes esforços do Rei Feiticeiro, e seus servos, criaram o maior complexo de treinamento do mundo conhecido, oferecia masmorras, florestas, desertos, variações climáticas, confrontos sob condições de todo tipo com vários graus de dificuldade, todos modulares para evitar complacência. Nos arredores, havia treinadores em todos os tipos de armas que ele conhecia, especialistas do reino feiticeiro foram os primeiros instrutores, incluindo um demi-humano homem-lagarto, mas os aventureiros adamantite às vezes ganhavam dinheiro como instrutores para aventureiros mais jovens, e lá o treinamento de combate ocorreu contra indivíduos e equipes, o princípio do treinamento, tão eficaz em sua simplicidade. Agora havia mais equipes de adamantite no reino feiticeiro do que nunca, ninguém morria antes de atingir seu potencial, e as equipes começaram a se aventurar com o melhor equipamento possível, para fazer mapas, e fazer contato com outros além das escassas fronteiras que conheciam. Eles eram verdadeiramente aventureiros, e Pluton não poderia ter ficado mais feliz por ter estado presente para ver tudo começar. Ao lado dele estava Tel Rakeshar,
chefe da Guilda dos Magos, e reformas semelhantes também haviam sido realizadas para sua organização 2 anos antes, criando uma transformação radical, e agora as pessoas com potenciais eram rotineiramente retiradas das aldeias camponesas, graças a um sistema de registro de talentos vinculado ao registro de nascimento, para que qualquer pessoa nascida onde os funcionários do reino feiticeiro trabalhassem, pudesse ser identificada por habilidade mágica, e terem um lugar reservado para eles quando atingissem a maioridade. Enquanto os primeiros a serem identificados ainda eram muito jovens, as instalações já estavam construídas, e esperando por eles, e todos aqueles que desejavam ser examinados em busca dessas habilidades tiveram a chance de graça, e assim as fileiras de sua guilda aumentaram, pergaminhos foram disponibilizados gratuitamente, e produzi-los para futuras aulas passou a fazer parte do processo de aprendizagem. A aplicação prática da magia viu uma área de treinamento menor, mas não menos grandiosa, criada para usuários de magia, e hoje os interessados em ver o mundo estavam sendo combinados com aventureiros, para criar uma nova safra de equipes para se aventurar no mundo. Foi um sonho tornado realidade para ambos os homens, e foi com um silêncio reverente que eles ficaram parados, e observaram seus sonhos tornando-se realidade. Não foi até que as equipes se separaram para uma pausa que eles quebraram seu próprio silêncio. Suponho que você tenha ouvido as notícias do Reino Sagrado. Plutão perguntou. Theo acenou com a cabeça, eu tenho. O culto de Ains, eles o declaram um deus, alguns dizem que ele é o deus da justiça, é o que seu papa diz, os mercadores o chamam de deus do comércio, Fludero chamou para ser o deus da magia, e uma seita de sacerdotes que romperam com a adoração dos seis, o declararam ser o deus das trevas, e pai de Surshana, vindo ao mundo para completar o trabalho de seu filho, e levar a humanidade a uma era de ouro. Alguns dos aventureiros começaram a chamá-lo de Deus da batalha, coragem, e aventura também. Pluton disse, o que você acha, velho amigo? Theo suspirou pesadamente, eu honestamente não sei, quero dizer, ele fez mais do que os 6 deuses já fizeram, e isso quer dizer algo, se ele não é um deus, ele está perto o suficiente para mim. Alguns padres da justiça negra chegaram aqui, e compraram um espaço para construir um templo, eles já começaram a fazer serviços, e o templo está sendo construído ao redor deles, é realmente um espetáculo para se ver. E você? Estou velho demais para me importar muito com deuses ou não deuses, basta para mim que ele tenha feito coisas incríveis, e realizado meus sonhos, estou feliz em meu serviço, e o que mais posso pedir do que isso, é bom o suficiente para mim dizer que vale a pena segui-lo. Pluton disse com um sorriso, venha, junte-se a mim para uma bebida, podemos brindar a um futuro brilhante. Ele deu um tapinha nas costas de Theo e eles voltaram juntos para o escritório de campo de treinamento. Na Guilda de Aventureiros de Restize, 6 meses após a fundação da Justiça Negra, e a terceira queda de Prarte. Evilei estremeceu apesar de não sentir frio. É ruim, é muito ruim. Ela disse. Gagara não discutiu, eu não duvido. Eu ouvi sobre os ataques às aldeias por remédios, e pensar que um paladino poderia cair tão longe. Agora rumores dizem dos mercadores que existem alguns lutadores incrivelmente poderosos entre os invasores, poderosos demais para serem simples paladinos desonestos. O rosto de Tia estava sombrio, o que você acha que isso significa? Tina falou rapidamente, isso significa que forasteiros estão se infiltrando no reino sagrado, e ajudando a caçar convertidos da justiça negra, e há apenas alguns lugares com equipes poderosas o suficiente para merecer esse tipo de boato. Isso significa a teocracia Slane. Lacus esclareceu, batendo os dedos na mesa, eles não hesitam em matar pessoas inocentes se isso acontecer do jeito deles. Eles são realmente inocentes? Gagaran perguntou, eles são seguidores daquele morto-vivo, que eu te lembre, ele matou quase 200 mil humanos com um feitiço. Se o que eu ouvi é verdade, eles nem estão tentando determinar quem é quem. Evilei ficou tensa com o que Gagaran disse. Olha, eu não sei ao certo o que está acontecendo, tudo o que temos são rumores, mas já conhecemos Neia e Remédios antes, e nenhuma dessas histórias se parece com nenhuma delas. Além disso, recebemos uma oferta do rei Caspond para ir até lá e ajudar a proteger as pessoas, assim como várias outras equipes. Não temos outro trabalho no momento, então digo para aceitarmos a oferta. Descobrirmos qual é a verdade real de um jeito ou de outro, e veremos quem estamos realmente protegendo e de quem. Lacus falou em seguida, eu não gosto da ideia de trabalhar para aquele monstro morto-vivo, mas não temos nenhum outro trabalho acontecendo agora e não podemos comer ideais,
Podemos aceitar o trabalho e ver o que acontece quando chegarmos lá. Além disso, proteger as pessoas é o que fazemos. Alguém se opõe a tomá-lo? Ela perguntou. Não houve objeções. Tudo bem, então partimos de manhã. Vá comprar os suprimentos que você precisa agora, porque estamos partindo ao nascer do sol.